bom dia, amores! Como estão? Bom dia com Deus, né? Vamos começar o dia com Deus para podermos começar o dia bem, né? Lembrando que começar o dia com Deus não significa que nós não teremos tribulações, que não teremos, né, pessoas enviadas para nos perturbar. Mas é assim, gente, é a vida. A vida é assim. Só que você tem uma escolha. Ou você vive isso sozinho, né, lutando com suas próprias forças, ou você vive isso com Deus e Espírito Santo, e aí a luta vai ficar um pouquinho melhor, né, pra você. Você sabe que você vai ser o ganhador, porque quem luta do lado de Deus sempre vence. E é por isso que eu tô aqui, para lembrar vocês sobre isso e continuar aqui o nosso estudo, né, nossa meditação no livro de Jó. Esse livro tão lindo que eu tô redescobrindo. Eu já havia lido esse livro durante o período da minha vida em que eu não entendia a Bíblia. E hoje, relendo, eu vejo tantas coisas que antes me eram escondidas, né? Sinto como se os meus olhos tivessem assim, aquelas escamas, né, que Deus tirou dos olhos de Paulo, quando ele permitiu que ele visse coisas que ele não via antes. E é a mesma coisa aqui. Relendo esse livro, eu percebo muitas coisas que eu nunca tinha visto, nunca tinha percebido, o quanto são importantes. Então vamos orar, meus amores, porque sabemos que não podemos começar um estudo sem pedir a presença do Espírito Santo, né, para que ele nos ajude, nos ilumine e nos faça entender. Então vamos lá. Nosso querido Deus, que graça te damos, Senhor, por estarmos vivos, estarmos aqui alegres, estarmos com um sorriso no rosto, mesmo apesar dos sofrimentos, dificuldades, Senhor, e às vezes decepções. Pai, que o Senhor venha como um bálsamo em nosso coração, na nossa mente, curar todas as feridas e as dores, Senhor. Tudo aquilo que está nos maltratando hoje. E que esse livro possa falar conosco, essa meditação possa nos dizer algo a respeito do nosso comportamento, do comportamento do outro sobre nós. E que o Espírito Santo venha nos iluminar, nos ensinar a compreender melhor a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Ouviu amém aí, né? Eu acho que sim, amém. Então vamos lá, gente. Eu quero ver hoje com vocês o capítulo 6. Porque ontem a gente viu que os amigos de Jó falaram, né? Primeiro foi o amigo Elifaz que falou, né? O amigo Elifaz falou, acusou o Jó, né? De dizer que ele mesmo era o causador do próprio sofrimento, né? Mas depois ele falou uma palavra de esperança para ele, né? Dizendo que Deus dá esperança aos fracos, né? E que as mãos de Deus curam. Então, foi importante a fala dele, mas poderia ter sido evitada por algumas coisas poderiam ter sido evitadas para diminuir, né? Não aumentar o sofrimento do companheiro, né? Do amigo. E hoje a gente tem a resposta de Jó para Elifaz, né? E a resposta de Jó começa assim: por que viver se não há esperança? Gente, lembrando que aqui já fazia mais de uma semana que Jó estava nesse sofrimento profundo, tá? Há mais de uma semana que Jó começou a acolher essa tristeza, né? Há mais de uma semana que ele estava sem comer, sem beber quase, sem vontade, sem forças e principalmente tudo isso porque ele estava sem entender o motivo de tal grande sofrimento. E é por isso que esse texto aqui falou tanto comigo, porque às vezes pessoas chegam e falam assim, ai, acho que eu estou depressiva, ou então, não, é só uma tristeza, né? E aqui a gente vê pelas palavras de Jó que a depressão, ela pode sim nascer de uma tristeza real. E aí é por isso que temos que estar atentos até onde eu posso suportar essa tristeza, acolhê-la e resolver tudo isso sozinha, só eu e Deus. Até quando? Será que não chegou o momento, talvez, de procurar ajuda de alguém que seja inspirado por Deus, né? Porque é isso, quando você tem essa comunhão direta com Deus, Ele manda pessoas na sua vida, Ele coloca pessoas na sua vida para que você possa ser direcionada corretamente, né? E aí aqui Jó, quando a gente lê, ele fala assim, olha, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. Olha que interessante. Além dele estar num grande sofrimento, depois da fala do amigo que doeu tanto no coração dele, que fez ele ficar ainda mais triste, agora, além disso, ele precisa justificar a tristeza, que ele não sabe nem de onde vem. Quem nunca, né? Quem nunca? Nunca aconteceu com você, você está passando por um momento de grande dificuldade, aí vem um ser, né, uma criatura, que vem talvez tentar ajudar você e você tem que ficar justificando a sua dor, justificando o seu sofrimento, dizendo, ei, você está dizendo para eu orar, mas eu já orei.
Você não estava comigo quando eu estava lá de joelhos o dia inteiro, né? Você não estava do meu lado quando eu estava jejuando por isso, por uma resposta. Então, pare de me mandar ficar orando, porque eu já fiz, né? Se eu estou aqui agora, você me vê sem forças, é que talvez seja o momento de você orar por mim. Foi o que foi falado na vez passada, né? Então, aqui, Jó ele fala o quanto os amigos dele os desapontaram. E muitas vezes nós nos sentimos muito desapontados por falas de amigos, né? Pessoas que são realmente amigos, mas que não sabem como agir, não foram inspirados pelo Espírito Santo antes de falar. Então é por isso, gente, que antes de você visitar qualquer pessoa, antes de você falar algo para alguém, quando você vê que a pessoa está contando algo para você, que você vai precisar dar uma resposta, talvez ela queira uma resposta, não dê resposta nenhuma antes de orar no seu coração e pedir ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para falar com essa pessoa. Porque tudo que vier da sua boca não vai ajudar. Mas tudo que vier da inspiração do Espírito Santo vai ser bálsamo no coração dessa pessoa. E aí, olha só o que Jó fala. Ele fala assim: uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer a Deus Todo-Poderoso. Então, nosso papel é ter o quê? Compaixão. E fazer o que a pessoa ali não está conseguindo fazer, talvez. Ou ela já fez e ela acha que não tem mais força para fazer, porque ela já fez muito, né? E aí, Jó fala assim, não me condenem, né? Ele fala, ensinem-me e eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Antes da gente dizer assim, ai, será que não é por isso ou por aquilo? Será que não é isso ou aquilo? Lembra, você pode acusar, você tem prova, você lembra de algo de fato real que aquela pessoa fez, que pode estar causando aquele sofrimento, que pode estar sendo a causa daquela consequência, que seja uma consequência que ela está vivendo. Se você não tem prova, se você não sabe, não fale, né? Não fale, porque a pior dor para alguém que está vivendo um sofrimento intenso é ser acusado ainda mais de algo que ele nem sabe que cometeu, ou que ele realmente não cometeu, e ele está sendo acusado por isso. Né? Então Jó ele fala sobre isso nesse capítulo e ele mostra o quanto é difícil receber acusações quando você está num momento de sofrimento. Então não seja como um amigo de Jó. Nos próximos vídeos nós vamos continuar nessa reflexão. E lembrando que enquanto mãe, enquanto ser que foi colocado aqui nessa terra com essa função tão magnífica que é ser mãe, cuidar dos filhos, orientá-los, nós temos que pegar isso aqui para nós e lembrar que quando o seu filho estiver desesperado, quando o seu filho estiver passando por um momento de sofrimento extremo, por favor, dê para ele a sua compaixão. É disso que ele precisa. E a compaixão de uma mãe, ela é muito, muito mais forte do que a compaixão de um amigo. Não condene o seu filho, tá? Se você acha que ele fez algo errado e você tem provas, você consegue ver o que foi de errado, mostre para ele, ensine os caminhos. É isso que o Jó está dizendo. Mostra para ele, ensina um caminho certo. Fala para ele, olha, você foi aqui pela esquerda, mas vem, eu vou te ajudar. Você pode ir pela direita e tudo vai ficar bem. Mas se você não sabe, se você não vê erro, se você não vê nada, ore a Deus junto com ele, peça para que Deus revele o porquê desse sofrimento. E se Deus não revelar, lembre-se que você está dentro do plano de Deus. E se mesmo, por maior que seja o sofrimento que você esteja passando, se você está passando esse sofrimento porque você está dentro, vivendo os planos de Deus para você, é porque ainda não chegou o momento de acabar. E você precisa ressignificar tudo isso. O que é que eu vou fazer? O que eu posso fazer com esse sofrimento? É isso que você precisa pensar. Tá bom? Meu querido e minha querida, olha, um grande beijo pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo e quem sabe você vai partilhar ele com alguém que precisa ouvir, que precisa ser fortificado e que tá vivendo hoje um momento de acusação, um momento de sofrimento, não sabe de onde vem? Ó, lembra, se você está sofrendo porque você está vivendo os planos de Deus pra você, lembre-se, Deus está no controle, não é a sua culpa e você vai ser gratificado, assim como Jó foi gratificado. Nós vamos ver isso no final desse livro, tá bom? Um grande beijo pra você, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!